Muito bom dia! Começa aqui mais uma edição do Estrangeiro, a 39ª edição do podcast de política internacional do Brasil de Fato, trazendo questões, debates, assuntos que interessam ao sul global, sempre com a nossa visão, que é uma visão popular dos acontecimentos. O Estrangeiro, você sabe, tem esse nome porque nós não acreditamos em fronteiras e em bordas artificiais que servem para restringir os povos, o ir e vir, que é um direito humano essencial. Nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, é no meu xará, Rodrigo Chagas, que está aqui do meu lado, substituindo o meu companheiro de bancada oficial, titular desse lugar, o Lucas Stanislau, que está curtindo suas merecidas férias e está sendo substituído aí por você, né, Chagas? Muito bom dia, como é que você está? Já aproveita e já mete logo o tema do dia, por favor. Rodrigo Durão, um prazer estar de volta aqui no Estrangeiro. Primeiro vim te substituir, né? Agora venho substituir Lucas Stanislau. Contem comigo sempre que precisarem. Muita qualidade. Esse mundo sem fronteiras me interessa muito. O Estrangeiro é feito por mim, por você, pela redação do Brasil de Fato, também pelo nosso estelar time de correspondentes na Rússia, na China, na Venezuela e também em Cuba. O tema do programa de hoje. Também é importante dizer, Rodrigo, que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11 da manhã. E para quem está ouvindo a gente na rádio, saiba que pode nos encontrar nas redes sociais, no YouTube, no antigo Twitter, no atual X, também no Instagram, estamos em todas as redes sociais. Spotify também, o Estrangeiro também fica disponível nas principais plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo. E mandem comentários, mandem perguntas, sugestões pra gente, que a gente lê no ar. A gente adora uma interação com os leitores, os ouvintes, né, Chagas? Bom, como a gente já antecipou por um esquecimento meu, né, Cuba é o tema do programa de hoje. Num dia como hoje, em 13 de agosto, mas lá de 1926, nascia Fidel Alejandro Castro Ruz, o grande líder da Revolução Cubana, que no ano que vem completaria 100 anos, se vivo estivesse, segue vivo na Revolução Cubana, né? No Estrangeiro de hoje a gente vai falar sobre os principais desafios para o futuro da Revolução Cubana, para o futuro da ilha caribenha de Cuba, que completou 66 anos de revolução neste 2025. Algumas perguntas base, algumas perguntas orientadoras que a gente vai tratar aqui hoje, como garantir justiça social diante dos bloqueios econômicos, como se digitalizar diante de um mundo dominado por Big Techs com interesses claros a favor do capitalismo, da concentração. Como manter os princípios do socialismo diante de uma economia muito dependente do dólar e sancionada, como a gente disse. Lembrando que Cuba é um país pequeno que está lá a relativamente poucos metros dos Estados Unidos, que são E esse sempre foi um dos principais desafios deles, né? Exato. Sofrendo sabotagens. Sofrendo sabotagens diretas, né? Dirigíveis, mandando contra-informação. Hoje eles chegam aos cubanos pelas redes sociais, pelos celulares. Bom, para falar desse tema, para falar do futuro da Revolução Cubana, eu quero chamar para a nossa conversa o nosso correspondente. Vamos viajar para Cuba, né, Rodrigo? Sim. Vamos chamar nosso correspondente em Cuba, Gabriel Vera Lopes, que vai contar pra gente um pouco do momento atual da Revolução Cubana. Como é que tá Cuba hoje? Qual é a situação atual da Revolução Cubana? Gabriel Vera Lopes, a palavra está contigo. Seja bem-vindo ao Estrangeiro. Salve, salve, pessoal. Rodrigo 1, Rodrigo 2. Prazer estar de novo aqui. E qual é a situação da Cuba agora? Bom, eu acho que este novo aniversário, que vai ser todo um ano, né? Um ano dos 100 anos do Fidel Castro, que começa hoje e vai até um ano para frente. É um momento muito especial e muito importante para a ilha. Fidel é uma figura de relevância extraordinária, mas não só em Cuba. Eu acho que também para os povos do mundo, da África, da América Latina, bom, para os povos pobres, para os povos que lutam do mundo. Aqui tem uma comunidade muito grande de palestinos e o pessoal da Palestina sempre conta que Fidel é uma figura muito importante na Palestina. Então, para que nós tenhamos dimensão do que nós estamos falando quando nós falamos de Fidel Castro, né? E
E eu acho que é uma oportunidade única para revisitar a vida, a obra de quem foi esta figura tão importante para nosso continente, né? Mas também não é segredo que Cuba atravessa muitas dificuldades internas e externas. Fidel tem um discurso do 1º de maio do ano 2000, que é muito famoso, onde ele fala o que para ele é a revolução. E ele fala que revolução é enfrentar poderosas forças dentro e fora do âmbito social e nacional. E eu acho que é uma oportunidade para pensar isso hoje em Cuba, os desafios da revolução e uma conversa popular entre todo o povo da Cuba de como enfrentar estes desafios, estes problemas e como sair para frente para construir o socialismo, né? Que é um projeto, um horizonte no qual o povo cubano tem 65 anos que está caminhando. Pois é, Gabo, a gente vai falar mais sobre tanto o quanto o Fidel representa como um farol inspirador para outros povos do mundo ao longo desse programa, como também das crises que atravessa Cuba, que nunca deixou de atravessar, mas que hoje são mais acentuadas em alguns aspectos. E para isso eu já introduzo a nossa comentarista de hoje. Prazer estar com você, Stephanie Weatherby, da Assembleia Internacional dos Povos. Prazer estar com você aqui no Estrangeiro mais uma vez. E eu já começo te perguntando, Stephanie, na sua opinião, a gente falou de crises, o país Cuba já passou por crises fortes antes, especialmente nos anos 90, com o colapso da União Soviética. E o que eu te pergunto é, dá para comparar o momento atual com outras crises? O momento atual é pior do que qualquer outra crise que Cuba já tenha enfrentado ou não? Nos anos 90 chegou a ser pior? Dá para mesurar isso? É possível? Bom dia. Fico feliz de estar aqui de volta. Eu acho que... eu fico feliz que a gente está falando sobre Cuba, porque é importante lembrar que um pilar fundamental das lutas tanto anti-imperialistas como anticoloniais não só do nosso continente, mas a Cuba continua sendo uma referência internacional de resistência, não só aos Estados Unidos, mas à opressão e à exploração de forma geral. Eu acho que não é um exagero dizer que uma das figuras mais reconhecidas no mundo hoje, e muito mais provavelmente uns 20 anos atrás, assim, aquela coisa que você falava, se você mostra uma foto de tal pessoa em todos os cantos do mundo, as pessoas vão saber quem ele é. Com certeza o Che Guevara é ainda hoje, mas eu acho que o Fidel Castro está ali também, assim, e aí junto com várias outras figuras que não são da política, tipo, acho que o Maradona é o outro que seria uma figura muito reconhecida. E eu falo isso para dizer que é importante não subestimar a importância que Cuba ainda tem simbolicamente, né, para as resistências contra o capitalismo. Para falar sobre o período especial, eu acho que a crise atual é qualitativamente diferente. Eu acho que a origem dela é diferente. E embora o PIB cubano caiu de forma muito intensa no período especial, o que a Cuba está enfrentando hoje é diferente, que é uma escassez brutal de produtos que são básicos para o desenvolvimento da economia e para o fornecimento de serviços para a população. Há uma escassez sem precedentes de alimento e de combustível. E isso se deve, como eu falei, a outros motivos que não é o que caracterizou o período especial, que é todo o cerco que os Estados Unidos criou e que foi aprofundando ao longo dos anos para estrangular a ilha economicamente, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos começaram a aplicar sanções unilaterais e coercitivas contra Cuba lá nos anos 60, e depois, utilizando leis que já existiam nos Estados Unidos, inclusive leis que estavam destinadas a limitar o comércio entre potências num período de guerra, ou seja, que não era o caso com Cuba,
Mas depois o governo dos Estados Unidos foi criando leis específicas para cimentar esse bloqueio contra Cuba, né? A principal seria a Lei Helms-Burton, que colocou essas sanções num patamar de ser uma emenda que, para ela ser revertida, precisa do Congresso. Então, não Para reverter qualquer sanção. Para reverter a sanção contra Cuba, precisa do Congresso. Não é só uma decisão do presidente mais, né? Ou seja, foi piorando ao longo do tempo. Com certeza, com certeza. E no ponto que hoje o que a gente está vendo é um nível de dependência que os Estados Unidos impôs à ilha, que eu acho que é muito importante dizer que o alvo principal das sanções contra Cuba, na minha opinião, não é só a destruição da Revolução Cubana, o efeito que isso teria no governo cubano, senão como isso impacta o resto dos povos da América Latina, porque contribui para desenhar que o comunismo não funciona. E essa narrativa é muito importante para frear o avanço da esquerda no resto do continente. E não é à toa que sempre que nossos partidos de esquerda concorrem numa eleição, o exemplo de Cuba é citado pela grande mídia como um exemplo de por que a esquerda não tem projeto viável. Então, para os Estados Unidos, eu acho que, e para o capitalismo de maneira geral, o fundamental é o símbolo de Cuba como um projeto fracassado para frear o avanço da esquerda no resto do continente. Pois é, eu estive no Haiti há pouco tempo e eu vi como ocorreu esse processo de apagamento da Revolução Haitiana, que foi a primeira grande revolução nas Américas, se rebelando contra potências, no caso a França, potências ocidentais, e sofre esse processo de apagamento até hoje, paga por essa rebeldia, ousadia de ter se rebelado contra o grande império. Mas, voltando para Cuba, Gabo, a gente estava conversando essa semana e você me disse uma coisa curiosa, que existem vários Fidéis, como os cubanos enxergam Fidel Castro. São de várias maneiras, dependendo de com quem você fala, né? Minha pergunta é essa, me fala um pouquinho desses diferentes fidéis, como são vistos pela população cubana. Como é que isso funciona? E fala mais dos planos para o aniversário. Já existem planos anunciados para celebrar o centenário do Fidel no ano que vem? O centenário já começou. Ontem teve algumas atividades, hoje vai ter uma atividade muito importante na Universidade de Havana, e a ideia é que todo ano vai acontecer coisas até o ano que vem, que são 100 anos. Então, eu acho que vai ter muitas coisas oficiais do governo, do Estado, mas também do amor que tem o povo fazendo coisas, né? Com meetings políticos, com encontros para lembrar imagens, discursos, anedotas do Fidel. Então, sim, vai ser um ano muito intenso, muito fidelista. E Fidel é uma figura muito omnipresente na Cuba e no povo de Cuba. É importante lembrar que Fidel foi uma figura que ficou frente à Revolução quase 50 anos. Então, ele passou por muitas etapas da Revolução Cubana. A Revolução Cubana nunca foi uma coisa homogênea, sempre igual a si mesma, e ele foi o grande líder popular em diferentes momentos. Então, a primeira ideia que nós podemos ter de que existem muitos Fidéis é que existem muitas etapas do pensamento do Fidel Castro. Mas também tem outra segunda coisa, que é essa ideia de as formas que tem de apropriar uma figura tão mítica, tão importante, tão historicamente relevante que tem os povos. Então, eu fiquei pensando, né? Cuba está atravessando um momento muito difícil. Não é difícil encontrar pessoas que estão chateadas com a situação, que não gostam de tal ou qual coisa do governo,
mas é muito difícil encontrar pessoas que falem mal de Fidel. Então, a primeira coisa é uma lembrança de tudo que conseguiu a Revolução, de tudo que conquistou a Revolução. E isso fica muito perto do nome de Fidel Castro. A ideia de que com Fidel nós conseguimos fazer isto. Com Fidel isto não acontecia. Com Fidel nós poderíamos fazer isto. Então, essa ideia é muito presente no povo. E também nas brigas, como em qualquer lado, né? É muito fácil encontrar alguém discutindo política, falando, não, porque Fidel falou tal coisa, e outro falou, não, mas você tem que lembrar que ele também falou outra coisa. E essas duas coisas que você pode invocar tem que ver com jeitos de pensar a revolução. E eu acho que Fidel foi uma figura extraordinária porque ele conseguia pensar o momento estatal, o momento do governo da revolução, mas ele nunca perdeu de vista que a revolução é uma coisa que fazem os povos e que tem que construir poder popular, que tem que ir para o povo. Então, essa dialética, essa ideia, esse equilíbrio está sempre presente na ideia de Fidel. E eu acho que diferentes setores sociais entendem com mais acento, com mais prioridade uma coisa ou outra, dependendo do momento histórico, né? Agora, o Díaz-Canel, né, atual presidente de Cuba, tem o desafio de governar com essa figura histórica por trás, pensando nas relações internacionais de Cuba agora, que sempre foram fundamentais para driblar, para encontrar alternativas, inclusive para o bloqueio econômico, né? Cuba se aproxima dos BRICS, Cuba entra como um país parceiro do BRICS, mas não é membro pleno. A solidariedade internacional, um conceito muito trabalhado pelo Fidel, pode ser um caminho para Cuba lidar com esse momento histórico difícil? Como é que o Miguel Díaz-Canel tem lidado com as relações internacionais nesse momento? E como tu avalias o posicionamento de Cuba na relação com países vizinhos, com o Brasil, com outros aliados estratégicos? Stephanie. Bom, primeiro que eu acho fundamental frisar que não tem como driblar o cerco econômico que foi criado. Eu acho que não tem nenhum país do mundo que conseguiria, dentro de nenhum contexto, que conseguiria driblar o nível de estrangulamento econômico que Cuba está enfrentando. Só para dar um pouco de referência para isso, em 2022 o efeito das sanções foi de uma perda de 4,87 bilhões de dólares para a economia cubana. Então, quando a gente pensa, também é importante dizer que é o país mais sancionado durante o maior período de tempo da história. São 60 anos de sanções. E tem um efeito cumulativo, porque vai gerando um atraso. E como as sanções são cada vez mais aprofundadas, esse atraso não é enfrentado, senão vai também piorando, né? Então, acho muito importante a gente ter cuidado sempre de não julgar as ações do governo cubano como se fosse como qualquer outro governo atuando em situações normais. Não temos uma referência de um outro governo no mundo atualmente que enfrenta esse nível de desafios. E eu acho que também essa comparação que se faz entre Díaz-Canel e Fidel Castro é ahistórica. Não enxerga que ambos líderes estão operando em contextos históricos profundamente diferentes e que Fidel é uma figura histórica. Não é assim, sem diminuir a genialidade do dirigente e como o Fidel conseguiu fazer coisas que realmente foram inéditas, ainda assim é uma figura histórica. Ele corresponde a um momento histórico em que as lutas por libertação nacional, anticoloniais, contra o capitalismo, estavam em ascendência. E esse não é o contexto histórico do Miguel Díaz-Canel. Ele está enfrentando um momento em que a crise atual, tanto do capitalismo como da esquerda, gera uma outra série de desafios. Agora, sobre as relações diplomáticas que a ilha mantém com o resto do mundo, sempre vale a pena relembrar que Cuba tem sido
excepcionalmente solidário com o mundo inteiro. Tanto nas brigadas de médicos, tanto na formação de médicos, como em outras questões que, em momentos em que parecia incrível que um povo tão limitado na sua capacidade para enfrentar os seus próprios problemas, conseguia prestar solidariedade para outros povos. Inclusive para a gente, aqui no Brasil. Os médicos cubanos que foram a rincões, lugares do Brasil, onde os médicos brasileiros não queriam ir, e eles foram lá prestar ajuda, medicina, prestar serviços para a população brasileira, né? Antes de passar para o Chagas, Steph, queria te perguntar sobre o BRICS. Você acredita que o BRICS pode ser uma solução para os problemas econômicos que Cuba está vivendo agora? Pode ser uma solução, mas seria limitada ainda assim, porque eu acho que o que precisa, além de a entrada dos BRICS, o que precisa é que as nações latino-americanas prestem uma solidariedade real para Cuba. E eu acho que é muito lamentável e é importante frisar que unicamente 2 países têm prestado verdadeiro apoio material para Cuba nessa crise, que é Venezuela, principalmente, porque entrega petróleo para Cuba, porque a escassez de combustível é o problema mais grave que Cuba está enfrentando, e é o México, em menor medida. Então, cadê a integração regional para enfrentar essa imposição de um regime neocolonialista na nossa região? Eu acho que tem posturas boas, assim, tipo, tem declarações importantes do Petro, do Lula, em algum momento também de presidentes argentinos que precedem o Milei, mas cadê a ajuda material? Cadê essa integração que enfrenta o império como um bloco unificado? Tá faltando. Então eu acho que os BRICS podem ajudar, com certeza, e eu acho que em muitos casos, infelizmente, a Rússia tem sido mais solidária com Cuba do que as nações do nosso próprio continente, em enfrentar de forma mais assertiva e chamar de terrorismo aquilo que os Estados Unidos está fazendo contra Cuba. Agora, eu acho que nossos governos progressistas ainda sofrem de um medo de se ver associados tanto a Cuba como a Venezuela. E isso limita a sua vontade política de prestar uma solidariedade que seria necessária. Mas para isso, nossos governos teriam que reconhecer que o que está sendo feito contra Cuba está sendo feito contra todos nós. Sim, sim. É mais um caso também de lavagem cerebral midiática, né? Décadas de mentiras que a população ouve a respeito de Cuba, a respeito da Venezuela agora, acabam rotulando na cabeça das pessoas Cuba como um lugar ruim. Né, e de recuo também da esquerda brasileira, né, Durão? De não defender, né? Exato, não assumir os nossos, né? A direita trabalha muito bem nas eleições para associar a esquerda a Cuba à Venezuela, e a esquerda tem medo disso, né? Em vez de mostrar outros lados que a mídia não costuma, a mídia tradicional costuma não mostrar de Cuba e da Venezuela, prefere fugir, se esconder, foge de perguntas, né? A gente estava falando de solidariedade aqui, né? Stephanie falando de solidariedade, desse pilar fundamental da Revolução Cubana. É algo trabalhado nas escolas, é algo trabalhado nos lemas de cada sala de aula. Né? É muito bonito ir a uma escola cubana e ver as crianças, os jovens recitando José Martí, né? Que é um mártir cubano, com frases de solidariedade, de fraternidade, de combate ao individualismo, ao consumismo. Eu queria trazer essa discussão dos jovens, né, Gabo? Antes do programa começar, a gente falava, o futuro da Revolução Cubana, o futuro de qualquer país, está nos jovens. Como é que os jovens cubanos têm lidado com esse momento de crise? Como é que eles estão lidando com a chegada... Bom, eu fui a Cuba a última vez em 2013, a internet ainda não era algo comum e corriqueiro nas ruas, mas imagino que hoje seja. Como é que chega essa torrente de informações pela internet, né? A gente sabe que o Império tentou atacar Cuba com informações, botando dirigível para transmitir rádio pirata, soltando bomba de panfletos contra revolucionários, com inúmeras manobras assim, tentando minar a revolução por dentro, né? Com informação, com fake news. Como é que os jovens cubanos têm percebido esse momento da revolução? Eles estão engajados? Quais são as principais queixas? Quais são os principais sonhos que os jovens cubanos têm hoje, Gabo? Como é que é a tua percepção sobre isso?
O primeiro é que essa ideia de solidariedade é uma ideia muito forte no povo de Cuba. E é muito importante remarcar isso, porque eles estão atravessando um momento muito difícil mesmo, mas esse tipo de concepção ética, essa coisa de construir com os outros, com os pobres, com os que estão sofrendo, é uma coisa que está ficando e fica muito forte no povo de Cuba. E isso é uma coisa que você pode ver sempre que vai para qualquer lugar de povo pobre, com problemas, povo com muita solidariedade. Depois, com a juventude, eu acho que o primeiro que eu diria é que não existe uma juventude. Existe uma multiplicidade de jovens. E Cuba vive num momento onde a sociedade é cada vez mais heterogênea, com consumos culturais distintos. E isso é uma coisa nova para o que é Cuba, a história de Cuba. Cuba era uma sociedade muito homogênea, num bom sentido, e nos últimos 5, 6 anos, isso ficou cada vez mais, cada vez mais diverso, cada vez mais heterogêneo, com todo o bom que tem isso, mas também com os problemas que traz. Então, não existe um tipo de jovem, existem muitos jovens, e eu acho que Cuba enfrenta desafios inéditos para a própria história do país, que são desafios novos. Tem muitos amigos aqui, tem muito pessoal aqui, professores, muitos jovens, que falam que cada geração tem que encontrar o que significa para ela a revolução, o que significa para si a revolução, e que podem e que querem contribuir na revolução. E eu acho que os jovens de Cuba hoje, o setor que está politizado, o setor que discute de política, que quer ficar no país e construir a revolução, esse é um grande desafio. Porque acredito que existem sensibilidades, formas de ver a política, que naturalmente são diferentes a de uma geração mais velha. Então, eu acho que tem uma ideia de querer manter a conquista da revolução, mas também ampliar os canais de participação, sobretudo dos jovens. Isso é muito forte nas universidades, nos setores mais pobres. A ideia de, ok, nós temos que conservar isto, mas também temos que ampliar. O que acontece é que o debate é o que significa ampliar nestas condições tão hostis e tão difíceis que atravessa o país. E eu acho que, de novo, voltando para a questão da ética, da moral, acho que aí tem uma clave. Todo mundo entende, e acho que isso é muito forte todavia, e nos jovens, sobretudo, que o mais importante é construir uma coisa onde não existam desigualdades sociais. E isso é um mapa que está construindo nestes debates que tem os jovens, o que significa a revolução no século XXI para eles. Eu diria isso, diria que para um setor politizado isso. E depois, o que aconteceu com a internet e tudo isso, você falava das rádios. Bom, nós vemos todos os dias propaganda falando mal de Cuba, mídia fazendo fake news, tudo isso é parte do bloqueio. E eu acho que uma coisa que fala muito os jovens é isso não vai mudar. O que nós temos que fazer é ser melhores que isso. Então também tem essa búsqueda de o que significa ser melhor e para poder enfrentar o bloqueio e também todos os problemas que o país está enfrentando. Pois é interessante isso, né, Steph, que o Gabo falou, que cada geração enxerga a revolução de uma outra maneira e descobre as suas formas de ver a política, né? Mas eu queria voltar para você e perguntar sobre um assunto que a gente já falou um pouco, que é como a revolução é vista pelo mundo, a Revolução Cubana. O Fidel, ele surgiu
num período em que havia outros grandes estadistas, grandes líderes populares que ousaram também desafiar o império. A gente está falando de Arafat, Gaddafi, outros líderes que foram exemplos e inspiraram gerações. Hoje a gente está vendo um mundo em que Donald Trump está reinando absoluto, sem limite, sem regra, sem ninguém que ouse contestar as coisas que ele fala, e ele, os Estados Unidos, antes, eles ainda seguravam a bandeira de somos a única democracia do mundo, somos um exemplo. Agora nem isso, agora eles parecem um valentão fazendo o que bem entendem para o mundo e sem contestação. Você acha que é possível, nesse contexto, surgir alguém da estatura de Fidel Castro? E emendando isso, queria a sua opinião, como a Revolução Cubana é vista hoje pelos outros povos? Bom, são duas questões. Eu acho que sobre a primeira, eu acho que tem uma resistência ao Trump no mundo. Eu acho que tem figuras e estados que estão resistindo de forma bastante assertiva. Eu diria que a principal figura hoje no mundo que enfrenta o Trump de forma bastante altiva e com dignidade é o Xi Jinping. Eu acho que a postura não só do Xi Jinping como pessoa, mas do Partido Comunista Chinês e da sociedade chinesa frente ao Trump é uma postura de preservação da sua dignidade, proteção da sua soberania e de não se deixar, de certa forma, intimidar. Eu acho que um exemplo muito claro disso é a postura que a China tomou de restringir a exportação de minérios raros para os Estados Unidos depois do tarifaço. É uma forma de dizer bastante concreta de aqui não. E funcionou, né? E funcionou, de dizer, tudo bem, você quer falar o que você vai falar, mas aqui não. E no nosso continente, eu acho que tanto Maduro, como Díaz-Canel, como também a Cláudia Sheinbaum, tem se colocado numa postura bastante desafiadora contra o Trump, sem falar do Lula, que eu acho que o Lula se deu bem na questão de enfrentar o Trump e dizer aqui a gente é uma democracia e você não vai vir a querer mandar no nosso sistema político. Então, eu não acho que é verdade que o mundo está às margens do Trump e não está contestando ele. Eu acho que a Europa não está contestando ele. Eu acho que o Norte está servindo de capacho do Trump. Mas eu acho que tem muitos outros exemplos no mundo de outros países que têm uma postura muito mais de desafiar essa intimidação imperialista. Muito na chave do que Fidel fez também durante o seu momento histórico. Agora, no mundo, Cuba representa, eu acho que fundamentalmente duas coisas. Primeiro, uma capacidade de resistência impressionante. Eu acho que a capacidade de resistir 60 anos de sanções, de resistir à queda da União Soviética, que foi brutal, de ficar simbolicamente como uma ilha num mundo que estava caindo para o anticomunismo, para o neoliberalismo, para a globalização. Eu acho que Cuba representa para o mundo inteiro essa capacidade de resistência do povo cubano que não tem comparação hoje no mundo. Agora, é importante dizer que uma forma que também o povo cubano tem enfrentado esse cerco econômico é por muita mobilização. Tem muita mobilização popular em Cuba, em defesa do governo. Tem apagamento midiático sobre isso. Então, quando eu digo que a Cuba é referência de resistência, eu estou falando dessa capacidade de mobilização dentro de um contexto muito, muito desafiador. E o outro exemplo é a solidariedade, o fato de que Cuba continua prestando solidariedade, não só na questão das brigadas de médicos, mas recentemente nos BRICS, o Brasil propôs um projeto para desenvolver iniciativas concretas para doenças de países do sul, países tropicais. Agora, sobre isso, Cuba é referência. Cuba é o país que mais tem se dedicado a inovações médicas, especificamente para tratar com os problemas médicos das populações pobres do Sul.
E eu acho que a Cuba tem sido muito bem sucedida nessa questão de produzir inovação médica, saindo da lógica do capitalismo de proteger toda descoberta com uma patente que limita o acesso a cuidados e curas para a população como um todo. Então, acho que em muitos lugares do mundo, Cuba é vista como uma referência também nesse sentido, na sua capacidade de gerar soluções concretas para populações, não só dentro das suas fronteiras, mas fora também. Bonito isso, né? Cuba tão sancionada, o que muitos cubanos consideram até uma doença crônica que o país sofre por causa dessas sanções estadunidenses, mesmo assim consegue se tornar referência em termos de medicina. Imagina o que esse país alcançaria caso não fosse sancionado, né? É um exercício de imaginação que é forte. Mas a gente está recebendo muitos comentários do nosso chat, muita gente participando, e eu aproveito para fazer um convite para assinar a nossa newsletter. É só digitar brasildefato.com.br/boletim para ter acesso a conteúdos exclusivos, análises aprofundadas, opiniões editoriais do Brasil de Fato. Inclusive você que está comentando bastante aqui no YouTube, Rede Bolivariana, faz convite para você. Assina a nossa newsletter. Você vai ver posições editoriais semanais que o Brasil de Fato manda diretamente para a sua caixa de e-mail. É grátis, rápido e com poucos cliques. E também você pode fazer tudo isso apenas apontando o seu celular aí pro código que você está vendo na tela, caso você esteja vendo pelo YouTube, né? Não esteja ouvindo apenas pela Rádio Brasil de Fato. Agora, Gabo, voltando para você, eu gostaria de saber o que você acha disso que a Steph falou sobre Cuba continua prestando solidariedade para os outros, continua exercendo esse papel de internacionalista, não descuidando, mesmo tendo tão pouco para si, mesmo sofrendo tantas dificuldades, como que isso é visto? E a população cubana, ela enxerga isso como algo necessário, como algo que se tem que fazer, ou existe, assim, olha, a gente tem que primeiro cuidar da gente e depois a gente cuida dos outros. Como a gente veria esse tipo de mentalidade aqui no Brasil, por exemplo? Que muita gente fala, não, primeiro vamos cuidar dos brasileiros para depois ajudar os outros. Como essa questão é vista aí dentro, em Cuba? Não, é muito interessante, porque é verdade, né? Se você pensa em qualquer outro país, a ideia seria nós temos que cuidar de nós e depois vamos pensar em problemas de outros, né? E eu acho que quando você fala com um médico aqui, quando você fala com um professor, quando você fala também, né, com jovens, seja o que eles façam, todo mundo tem muito claro a ideia, que uma ideia que se repete muito aqui, que os cubanos não compartilham, não compartem o que sobra, compartem o que tem. E ninguém está ficando com problemas se você vai num outro país ajudar, se você ajuda, não sei, os palestinos que vêm para aqui para estudar, ou o que seja, né? Isso não é um problema. Eu acho que, ao contrário, eu falaria que é um motivo de muito orgulho para os cubanos. Nós fizemos isto no mundo, nós logramos ajudar deste jeito, e eu acho que isso está muito presente na memória, mas também na sensibilidade do povo cubano. Eu estou lembrando agora uns programas que fizeram umas garotas da Universidade de Comunicação sobre a memória de todos os tios, avós, pessoas, pais que foram para a África para ajudar de algum jeito nos processos de liberação nacional em África. E era um motivo de muito orgulho você ser um neto de alguém que foi lá, seja o que foi fazer, não importa. O mesmo acontece hoje quando você fala com alguém
que conta para você que o pai está ou a mãe está numa missão médica em outro país. Uma coisa de orgulho. Nós estamos ajudando e é uma coisa que é bom e não é parte de nossos problemas. Nossos problemas são outra coisa. Nós temos que discutir outra coisa, mas isto nós temos que preservar, temos que cuidar, e é uma coisa que faz a Cuba única no mundo. E eu acho que, como qualquer povo, né, que quando faz alguma coisa que logra ser único no mundo, também é motivo de orgulho. Nós somos o povo que ajuda e não tira bombas nos outros povos. Nós enviamos médicos e não armas para outro lugar. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um tesouro da sensibilidade de Cuba. Agora, Stephanie, eu queria trazer uma questão que sempre levanta curiosidade para quem não vive num sistema socialista, que é como Cuba lida com as desigualdades que existem dentro do país, né? Principalmente na década de 90, quando Cuba fez um plano de se voltar para o turismo, para conseguir atrair investimentos, dólares, enfim, dinheiro, né? Depois do fim da União Soviética. As pessoas que trabalham com turismo e que conseguem receber em dólar acabam recebendo muito mais do que profissionais, às vezes, altamente qualificados, doutores, médicos, cirurgiões, porque conseguem receber uma moeda muito valorizada em relação à moeda cubana. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre essas escolhas econômicas internas cubanas no último período, inclusive mais recentemente de estímulo às pequenas iniciativas privadas. Explicasse um pouco essas escolhas, os impactos que elas têm do ponto de vista do socialismo, né? De talvez aceitar algum nível de desigualdade para conseguir ter dinamismo econômico e garantir as necessidades básicas de todos. Como é que tu enxergas essas decisões tomadas por Cuba no último período, especificamente? Eu não acho que essas são escolhas que Cuba tomou. Eu acho que foram decisões às quais foi obrigada devido ao cerco econômico. Agora, vamos pensar bem. Quando primeiro, Cuba era um país subdesenvolvido porque ainda reinava um sistema neocolonial de exploração, né? O recurso cubano era explorado, a mão de obra, a força de trabalho cubana era extremamente explorada no campo, então era um país que estava muito subdesenvolvido no momento da Revolução, um país agrário. Agora, eu quero lembrar vocês que a nacionalização das indústrias cubanas durante o período da Revolução foi um golpe fortíssimo para o imperialismo dos Estados Unidos na ilha. O custo dessa nacionalização hoje tem uma valorização de tipo 25 bilhões de dólares, se não estou errada. Então, e ela o que fez foi deslocar a burguesia compradora do país, eliminou essa burguesia do país. Agora, Cuba foi severamente punida por isso. Então, a Cuba, como ela não consegue importar certos insumos que são importantes para o desenvolvimento industrial do país... Que é basicamente cana-de-açúcar, essa indústria que você está falando, né? Não somente, tinha outros recursos cubanos que foram nacionalizados. Agora, como a Cuba foi proibida de se industrializar por essa incapacidade, não só de importar certos insumos, mas também de comercializar os seus bens com outros países, ela tem que recorrer a outras soluções que eu acho que é muito perigoso nós falar que foram escolhas que o socialismo cubano tomou. Não, o país se viu obrigado, dentro de um cenário muito desfavorável, a escolher, enfim, por exemplo, estímulo ao turismo e outras coisas nesse sentido. Mas eu acho que é muito difícil nós dizer, e eu discordaria totalmente, que essa seria uma escolha que Cuba teria feito se não fosse pelas sanções e pelo cerco econômico que ela enfrenta. Agora, também tem o problema da gente querer comparar Cuba com outros países mais desenvolvidos que não têm essas condições. Então, acho que a comparação talvez mais fiel seria Cuba, socialista, ainda com o cerco econômico que ela possui, está muito melhor do que Haiti, capitalista, entre aspas, né? Com o tipo de subdesenvolvimento, exclusão e marginalização
continuidade de um sistema neocolonial até hoje. Então, eu acho que essas comparações, ou comparar, por exemplo, Cuba com Centro-América. Cuba está muito melhor do que muitos países centro-americanos capitalistas, na questão de proporcionar serviços básicos, questão de desigualdade. A desigualdade, o problema da violência que a gente enxerga hoje em Honduras, não existe em Cuba. Então, quando a gente olha para a desigualdade cubana num vácuo, como se, assim, sem uma referência que nos ajude a entender essa desigualdade, sem as explicações sobre por que ela perdura, a gente acaba cometendo, eu acho, que alguns equívocos. E a gente acaba atribuindo para a Revolução ou para o comunismo questões que não têm a ver com a ideologia comunista ou com o modelo econômico comunista. Perfeito. Muitos países, como a Steph falou, a questão da criminalidade é uma coisa que praticamente não existe nesses níveis que existem no resto da América Central, em Cuba, né, Chagas? Existem muito mais soluções do que problemas, né? Outra coisa que não existe na maioria dos países é um nível de mecanismos de participação popular do jeito que Cuba conseguiu desenvolver. E o Gabo, numa resposta anterior dele, estava falando para a gente sobre o movimento que Cuba tem feito para ampliar os mecanismos de participação popular dos jovens, né, das juventudes. Gabo, explica para a gente como é que funciona a participação popular em Cuba, os CDR, os Centros de Defesa da Revolução, como é que estão eles hoje em dia? Já tem participação popular também pela internet, ou ainda as reuniões são só presenciais? E dá um pouco mais de detalhes sobre os planos de expansão da participação popular para os jovens. Tem esta ideia que é muito falsa, né? Que em Cuba não tem discussão política, que a pessoa não pode debater, não pode falar coisas, e não tem nada mais longe da verdade que quando você caminha aqui em Cuba, ou quando você entra, sobretudo no Facebook, da pessoa de Cuba, que estão todo o tempo brigando, discutindo de política, que tem que fazer isto, que tem que fazer outro. É uma sociedade muito politizada, e até quem não gosta de política, entre aspas, está todo dia escutando, discutindo, participando do seu jeito. Tem muitos mecanismos de participação popular. E o que acontece do mesmo jeito que estavam falando sobre as comparações com outros países, nós temos que entender o sistema político de Cuba. A primeira parte da participação tem que ver com o seu trabalho. Onde você trabalha, o que você faz. Então, você tem um monte de espaços de discussão que tem que ver com pessoas que trabalham no mesmo espaço que você. Pode ser na mesma empresa, uma assembleia de trabalhadores, ou, se você é um profissional, espaços de discussão para profissionais. Por exemplo, os escritores têm assembleias, os artistas têm assembleias, os científicos têm assembleias. Depois tem outros jeitos de participação que tem que ver onde você mora. Então, tem problemas ou simplesmente vai acontecer uma coisa importante como isto, né? É o aniversário do Fidel e você fica numa assembleia com o resto de pessoal do seu bairro, do lugar onde você mora, né? E depois também tem jeitos de participação que tem que ver com espaços cada vez que o governo... Isto é uma coisa que se fala pouco e eu acho que é bem interessante. Cada vez que o governo faz uma coisa que é importante, porque vai mudar alguma coisa, não sei, do sistema econômico, do jeito que moram as pessoas e tudo isso, tem um monte de tipos de espaços para você ir e falar, eu não gosto, eu gosto, eu acho que é melhor fazer de outro modo, eu acho que é melhor fazer com este jeito. Então, também tem isso. E depois, por último, porque seria muito falar disto, também nós temos que entender que o poder político de Cuba, a Assembleia Popular, os ministérios e tudo isso, tem uma parte do pessoal que está na Assembleia, do Congresso,
que é eleita nos espaços de assembleias de base nos territórios de Cuba. Então, a metade dos deputados de Cuba são pessoas que são eleitas nas assembleias territoriais. Não é que você tem só pessoas do partido. E a outra metade do pessoal são eleitas, ou seja, dos deputados, são eleitas por espaços de trabalho. Ou a Federação de Mulheres, ou a Federação de Jovens, ou coisas assim. Então, o poder político também tem muito de poder popular. Impressionante, né, Steph? É mais um argumento para quem acha que não existe democracia em Cuba e que acha que democracia é o que a gente tem aqui. A pessoa vai a cada 2 ou 4 anos votar, esquece no dia seguinte em quem votou e acha que está exercendo a plena democracia, né? Enquanto que em Cuba, em outros países também como a China, existem inúmeras instâncias de participação e decisão a respeito de medidas políticas que dizem respeito à vida cotidiana. Steph, antes da gente ir para o próximo bloco, que a gente está com o tempo apertado, você tem considerações finais a respeito de Cuba para fazer aqui para a gente? Eu acho que nós temos, como eu já falei, temos uma obrigação histórica com o povo cubano. Eu acho que não para o bem do povo cubano, mas também para o avanço das nossas lutas e da nossa resistência contra o imperialismo, a gente deve ser mais solidário com Cuba, a gente deve prestar uma solidariedade. Eu acho que para os movimentos é fundamental sempre levantar a bandeira da Revolução Cubana, sempre relembrar o seu papel histórico, educar as novas gerações, a nova militância sobre a importância da Revolução Cubana. E eu diria que, embora é importante reconhecer que a solidariedade cubana é um fator que tem uma certa especificidade, talvez, do povo cubano, eu acho que isso também acaba sendo um pouco de um equívoco a gente atribuir isso ao povo cubano. A solidariedade é um elemento fundamental do socialismo. Se você vai para a China também tem a solidariedade como um slogan fundamental na educação infantil. Se você pensa na União Soviética, a União Soviética também tinha a solidariedade como um dos seus princípios e valores fundamentais na sua construção social. Então eu acho que a solidariedade é um elemento que a gente precisa reviver, não só na forma como a gente se comporta com outras nações, mas na construção dos nossos projetos. E um comentário final. É um crime que a gente precisa denunciar o fato de que Cuba está sendo sancionada da forma que ela é, pela ousadia de construir um projeto político e econômico alternativo, enquanto Israel mantém uma impunidade diplomática, econômica e política, apesar de estar efetuando um genocídio brutal. Qual é a lógica disso? Da Cuba estar sancionada da forma como ela é e o Israel continuar completamente impune. Não só isso, mas muitos dos nossos países preservam relações econômicas com Israel. Inclusive o nosso aqui. Então, como é possível que isso seja justificado? A história vai nos cobrar isso em algum momento. Eu espero que sim. Não faz o menor sentido. Como não faz o menor sentido o que a extrema-direita costuma fazer. E falando nisso, vamos para o próximo bloco. O Terra Plana, você já conhece, uma veterana. Solta a vinheta aí. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Meu caro, minha cara, você que está chegando agora, não sabe do que se trata do troféu Terra Plana. Cada um de nós, eu, Rodrigo Chagas, Gabriel, o nosso Gabo, trará uma notícia que foi destaque essa semana, que aconteceu, e que exemplifica como o mundo pode ser surreal e imbecil, muitas das vezes. Às vezes dá para rir, às vezes a gente tem que chorar. E eu começo, e quem escolhe a vencedora da semana é nossa cara Stephanie, aqui presente. Começando com você, Gabo, o que você traz para nós? Bom, eu acho que este daqui é para chorar, pelo menos para mim, né? Não é muito engraçado, não. E tem que ver com que na Argentina tem um processo judicial em andamento, porque o Milei ficou no Twitter xingando, insultando a um menino de 12 anos que tem autismo.
Ele é um jovem que faz ativismo sobre os direitos das pessoas com deficiências, e o Milei, que é o presidente da Argentina, ficou brigando e insultando este menino por falar que ele, bom, é socialista, que tem ideias do mal, que não sei que quanto, né? Os pais do menino e o menino pediram para o presidente tirar os tweets e se desculpar, né? Um cara grande fazendo isso. E o Milei que falou que foi, não, que ele tem direito de livre expressão e ele pode insultar o ativismo deste menino, e ele tem que se aguentar os insultos, porque ele é um ativista. Então, está em processo judicial na Argentina. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. A gente acabou de ver como Cuba estimula a solidariedade, tendo pouco, dando e compartilhando o que tem, e a extrema-direita estimulando a truculência, né, e a covardia de um presidente da República falando mal de um ativista por direitos iguais de pessoas que portam deficiência. Mas também isso é seguir o roteiro do Trump. O Milei não tem originalidade nenhuma. O Trump já fez isso. Ele ficou insultando a Greta Thunberg no Twitter anos atrás. Fora todos os atos racistas, né? Chagas, o que você traz pra gente? Eu que hoje tô pontuando pro Lucas, né? Pois é, né? Já marquei uns pontos pro time do Rodrigo Durão. 2, por sinal, foi bem. Eu tinha tomado contato com essa história também do Milei e o menino autista na Argentina, mas escolhi outra também do Milei essa semana, porque é a nossa fonte interminável de terraplanismo. Ele, durante um discurso na Fundação Faro, que é uma fundação, Gabo pode me ajudar, mas uma fundação voltada para a formação de quadros políticos, e me parece que de quadros políticos de direita, em Porto Madeiro, né, na capital Buenos Aires, ele rechaçou a ideia de que as pessoas passam necessidade na Argentina, mesmo diante das estatísticas de que mais de 50% dos argentinos estão abaixo da linha de pobreza, e disse a seguinte frase: se não chegassem ao final do mês, se o dinheiro não chegasse ao final do mês, as ruas estariam cheias de cadáveres. Como quem diz, as pessoas não estão morrendo, a gente não está vendo os cadáveres jogados na rua, portanto, não há pobreza na Argentina. Ele disse que dizer que o dinheiro não alcança até o final do mês é uma pelotudez, e entre outros absurdos, disse que dizer que as pessoas estão passando necessidade é um insulto para as pessoas que fazem um esforço e são honestas e trabalham. Enfim, a mesma cartilha de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, aquilo que a gente sempre vê, Javier Milei dando embrulho no nosso estômago semanalmente aqui no E a estratégia, né? A estratégia da direita de falar os maiores absurdos, negar... Falar o oposto do que está acontecendo, como Netanyahu falar que ninguém passa fome em Gaza, o Donald Trump, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando que El Salvador está de parabéns aí do trato dos direitos humanos, e o Milei falando que ninguém passa fome na Argentina, né? Mas, Steph, falando em absurdo, eu vou para os Estados Unidos também. O secretário da Defesa do Donald Trump disse que mulher não devia votar. Disse que, ou pelo menos ele publicou na sua rede X, um comentário de um pastor evangélico que defende isso, que o voto mesmo, para presidente, para qualquer coisa, deve ser exercido pelo homem da casa, após uma consulta ali e tal, com seus filhos, sua mulher, mas quem vai lá depositar o voto na urna é o homem, né? Esse mesmo pastor religioso aí que a gente está vendo aí na imagem, ele já se manifestou contra a presença feminina na defesa, no exército, no alto escalão militar, e agora veio com essa, né? Você vê que o mundo está galopando para trás, né, Issef? Essa é a minha terra plana. Mas fica nas tuas mãos aí decidir quem leva essa semana. Muito difícil, porque todo horrível, né? Mas eu acho que o Pete Hegseth ganhou essa. Eu acho que ele consegue realmente superar nossas expectativas da idiotice dele. A gente acha ele muito idiota e aí ele acorda o próximo dia e ele comprova que ele é mais idiota do que a gente achava. E o que é impressionante, além disso, é ele se manter. Eu acho que essa é a parte mais absurda da história Pete Hegseth. Ele foi absurdo já ele for indicado, foi mais absurdo ele for aprovado.
E agora, mais absurdo ainda, ele se manter. Mas eu vejo uma vida curta para ele na política, felizmente para nós. Mas infelizmente vai ter mais igual ele, porque, como você falou, a estratégia da direita é criar choque. E eu acho que a própria base da direita, uma parte pelo menos, nem acredita no que eles falam, não dá bola para isso. Mas Muito obrigado, Steph. Obrigado, Chagas. Obrigado, Gabo, pela participação. Olha o placar aqui. Eu abrindo 2 pontos em relação ao segundo colocado. Não vejo ninguém na minha frente. E é isso. E vamos já para a ficha técnica, Chagas. Me ajuda aí. Essa é comigo. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Chagas, e pelo meu xará, Rodrigo Durão. A direção e produção é da Camila Salmásio e da Camila Matos. A edição e sonorização é do Fábio Balbini. Na operação de switcher, Guilherme Kobayashi. A identidade visual é do Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena. A coordenação de redes sociais da Rafaela Coure. A direção executiva é da Nina Fidelis. E com essa a gente se despede dos nossos estrangeiros e estrangeiras. Até a próxima semana, o Estrangeiro vai estar de volta. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.